Irmãos, queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai fundamentar a palavra no verso 14, mas eu queria ler do verso 11 para frente. Então a gente vai no 11 e vamos até o 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 ao 14. Enquanto você procura, deixa eu te dar uma palavra. A gente tem vivido um momento no nosso país que talvez a gente nunca viveu. A gente tem passado por momentos difíceis, a gente tem atravessado momentos muito difíceis. A gente, na minha geração, eu tenho 45 anos de idade, na minha geração eu nunca presenciei uma luta tão grande que nós temos vivido dentro da nossa nação como a gente tem vivido agora. E olha que nós passamos, principalmente a minha casa, a minha família, nós passamos por muitas dificuldades. Mas nós estamos vivendo hoje aquilo que é inédito para a gente, porque não é só questão financeira. Em todas as áreas do ser humano a gente tem padecido, a gente tem sofrido como pessoas e cidadãos brasileiros. A gente tem atravessado momentos que a gente não consegue entender. A gente tem vivido literalmente um caos no nosso país que talvez nós nunca vivemos, até mesmo em gerações passadas. Porque o caos não é só econômico, é também social, é em todas as áreas do ser humano. E tudo aquilo que está debaixo de uma gestão de uma nação, a gente tem sofrido consequências. A gente nunca viu, pelo menos na nossa cidade, na minha geração, tantas pessoas desempregadas e empresas fechando. Eu trabalho lá no final da cidade, onde eu lembro que eu trabalho ali há 17 anos nesse local. E eu lembro que por todas as vezes que eu ia trabalhar, quando eu entrava na Avenida Paraíba, era muito movimento, porque além das pessoas irem para os seus trabalhos, na hora que eu estava indo para o meu trabalho, a gente tinha muita gente que estava em excursões, ônibus, era um trânsito violento. A gente ia estacionar no lugar onde eu trabalhava, e em cima era um shopping, a gente tinha dificuldade para colocar os nossos carros, de quem trabalhava, por quantidade de vans e ônibus que tinha, e carros. Quando você ia andando, você ia vendo, tinha placa de carro do Brasil inteiro que vinha para cá para fazer compra. Acho que você lembra disso. Quantas confecções que nasceram nesse tempo de crescimento que nós vivemos aqui. E hoje que nós vivemos, que não é diferente, não é a gente falar, é só em Cianorte que está acontecendo isso. Não é. O que a gente está vivendo aqui, nós estamos vivendo na nação como um todo. A gente está vivendo dificuldade financeira aqui, mas todos os estados, todas as cidades do Brasil têm enfrentado uma crise financeira também, principalmente financeira, mas em todas as áreas, como eu já disse. E a gente hoje eu vejo shoppings fechados, a gente vê lojas, muitas lojas desocupadas, pessoas desempregadas. Eu nunca recebi, na empresa que eu trabalho, tantos currículos de pessoas buscando uma oportunidade de emprego numa área que nunca viveu, que nunca teve uma experiência, porque está passando por uma dificuldade tão grande que está buscando qualquer oportunidade para poder voltar para o mercado de trabalho. Tem alguém aqui na igreja que está aqui hoje, que está de alguma forma desempregada, que está em busca de um emprego? Tem alguém? Levanta a mão. Olha quantas pessoas que a gente tem aqui. Ainda somos privilegiados, porque talvez se fosse em outro local, com um grupo de pessoas que nós estamos aqui, talvez metade ou quase metade das pessoas iam levantar uma das suas mãos. Ainda a gente tem que glorificar o Senhor, porque poucas pessoas aqui levantaram as mãos. Mas a gente tem passado por um momento muito difícil. Eu lembro que no passado, eu ia muito para São Paulo, e em São Paulo tem um polo da moda, que é Brás e Bom Retiro. Esses dois bairros de São Paulo, eles são conhecidíssimos no Brasil todo com a área de confecção. E eu ia muito para o Brás, pela empresa que eu trabalhava. E eu lembro que a gente não via nenhum lugar desocupado, não tinha salão desocupado no Brás.
Quando alguém ia desocupar um salão, ele vendia o ponto. E o custo de um ponto no Brás era muito dinheiro. Mas era muito dinheiro mesmo. E os caras, eles brigavam por um ponto no braço. Numa época de prosperidade da nossa nação. Hoje, se você pegar o carro, se você for de ônibus para lá, você vai ver várias lojas, vários lugares que não estão brigando mais por ponto, para poder vender o ponto, passar o ponto. Lugares desocupados e não tem quem tem coragem de abrir uma empresa naquele lugar, porque se abrir, a expectativa que cada um tem é que vai fechar em pouco tempo. Quantas empresas que a gente tem visto fechando na nossa cidade? Esses dias eu vi um escritório de contabilidade que não é muito grande, um escritório de contabilidade de porte médio da nossa cidade, dizendo assim que do início do ano até agora, 60 empresas deles fechou a porta. 60. Na nossa cidade, um único escritório de contabilidade. Ele deu 60 baixas de empresa. Então a gente tem vivido um momento de muita dificuldade. A gente tem vivido na educação momentos que a gente nunca viveu antes. A gente nunca teve uma educação tão ruim como a gente está tendo agora. A gente nunca teve problemas no passado com a educação dos nossos filhos dentro da nossa casa e também nas escolas. Hoje o professor perdeu a autoridade, tem dificuldade de educar as crianças, de ter controle sobre as crianças. Esses dias atrás eu fui palestrar, eu e o Rodrigo, nós fomos palestrar numa escola. E quando nós fomos na escola lá, a gente se reuniu um pouquinho com os professores. E uma pessoa que trabalha na Secretaria de Educação, no núcleo de educação, ela disse assim que naquela escola os professores se reúnem, tem dia que ela vai para a reunião, os professores choram. Chora, porque não sabe mais o que fazer. Porque perdeu totalmente o domínio e o controle dos alunos. Perdeu o sentido de estudar. Então a gente está vivendo num caos total, aonde tem se colocado, tem se tentado colocar que a vida em pecado, ela já não tem mais importância, que você precisa entender que a pessoa tem que viver no pecado, tem que deixar ela viver no pecado. A gente precisa entender, nós como postura de cristãos que somos, que a gente tem que respeitar a pessoa na sua decisão, amém? Independente de qual for a decisão dela, a gente precisa respeitar ela e amar ela na decisão que ela tomar. Mas nós não podemos aceitar. A gente respeita, a gente abraça, mas a gente não pode negociar os nossos valores e achar que está tudo bem vivendo uma vida de pecado. E isso tem se espalhado pela nossa nação. A gente tem vivido um caos total. E hoje é o dia de eleição. Eu creio que praticamente quase todas as pessoas aqui, os meninos da casa, que porque cada um é numa zona eleitoral, a gente não consegue levar eles para a votação, mas eu creio que quase todo mundo aqui que tem título de eleitor, hoje foi em algum colégio e fez o seu voto. Algumas pessoas não estão aqui porque estão de frente da televisão para poder pegar o resultado da eleição, não é isso? E até eu coloquei no apelo no WhatsApp, dizendo assim, o resultado não muda se você vê às 7h30, se você vê às 9h30, vai continuar o mesmo, então vamos louvar o Senhor na igreja, amém? Minha fé foi pouca, estou vendo muita gente aqui, a gente até deixou de ter a ceia hoje para domingo que vem, por achar que não ia dar muita gente, mas você venceu, glória a Deus por isso. Hoje a gente está aqui, já tem alguns resultados, a gente já tem algumas pessoas que já ganharam, que vão ser os nossos governantes. E a gente viveu num momento, não sei se você está entendendo isso, que a gente nunca discutiu tanta política como a gente está discutindo agora. Na minha casa eu lembro que nós não discutíamos política, que quando a gente chegava no dia da eleição, era no último dia, a gente resolvia ali, quem que a gente vai votar? A gente não ia pesquisar para saber quem era, quem que a gente vai votar. A gente ouviu falar de alguém, vamos votar nessa pessoa. Hoje não, a gente vive um tempo que a gente tem debate dentro da nossa casa com relação a quem vai votar. Eu tive candidatos que eu votei que a pastora Tuca votou diferente, porque ela tem uma visão diferente da minha em algumas coisas. Mas a gente debateu, a gente teve um debate para poder saber em quem que cada um ia votar. A Nina trabalhou politicamente para tentar mudar meu voto, só para você ter uma ideia de como está na minha casa. Foi assim, e eu tenho certeza que você nunca viveu, talvez, aquilo que você viveu também, de discutir, de poder pensar em quem que você vai votar. E muita gente
tem colocado a expectativa de mudança na vida das pessoas. A gente é levado a isso na época de eleição, não é verdade? A gente não sabe, talvez, agora, talvez daqui 15 dias, a gente já vai saber quem é o nosso governador não vai ter segundo turno, já temos o nosso governador, presidente talvez vai ser para o segundo turno, a gente já tem os nossos senadores, a gente tem os nossos deputados federais, estaduais, tudo certo. Beleza, a gente já vai ter a formação de toda a equipe, de todo mundo político que vai gerir nossa nação a partir do ano que vem. E muita gente com uma expectativa muito grande por esses resultados. Tenho certeza que você também está com essa expectativa. Porque a gente não aguenta mais. Porque a gente está passando por tanta dificuldade, por tanta luta, que nós não suportamos mais luta. A gente precisa mudar a nossa maneira, nossa forma, nossa vida não dá para continuar como está. A gente nunca teve tantas pessoas buscando cesta básica aqui na cidade como a gente está vivendo agora. Nós nunca tivemos tantas pessoas indo comer à noite no Capper para se alimentar no albergue como a gente está vivendo agora. Tanto é verdade que a gente teve que fazer uma segunda mesa, porque uma mesa é insuficiente para a gente poder alimentar as pessoas. A gente está vivendo o caos. E a expectativa do nosso coração é isso. E às vezes nós cristãos, nós começamos a transferir a nossa confiança em pessoas. Então a gente começa a achar que somente nós elegemos, e a gente tem que eleger as pessoas certas, aquilo que você acredita tem que ser feito assim, mas a gente transfere a nossa responsabilidade como cristãos num voto que você foi na urna e ficou talvez 2 minutos na frente da urna. Só que a nossa responsabilidade como cristão, ela vai muito além desses 2 minutos que você ficou lá para votar. E eu quero trazer essa responsabilidade para nós, igreja, hoje. Amém? Irmãos, enquanto nós não vivermos aquilo que a gente vai ler aqui nesse texto, nosso país pode entrar o presidente que a gente está com expectativa de entrar, pode mudar todo o mundo político, a gente vai continuar na mesma situação. Aqui, nesse texto, está a chave daquilo que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus que nós somos, para a gente começar a viver uma mudança e transformação no nosso país, e começa com a gente. Amém? Vamos ler? Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui, amém? Salomão, ele teve uma missão muito grande. Davi queria ter essa missão, mas Davi havia matado muitas pessoas e tinha derramado muito sangue. Deus transferiu essa missão para o seu filho Salomão. E a missão era construir a casa do Senhor, o templo. O Senhor passou para ele tudo como deveria ser, com detalhes, e ele deveria fazer essa construção. E ele chega nesse momento, no versículo 11, no fim dessa construção. Então ele fez algo para ele, e fez algo com muita excelência para o Senhor, que seria a casa do rei e a casa do Senhor. E quando ele termina, e aqui deixa bem claro que ele fez com muita fartura, foi um tempo de muita prosperidade para que ele pudesse fazer com excelência, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer o nosso melhor. Nunca faça uma coisa para o Senhor que você poderia fazer além. Tá? Não estou dizendo que você precisa ter um luxo, não é isso. Porque o que importa é o teu melhor.
você tem uma capacidade e você vai fazer algo para o Senhor, faça o seu melhor. Não deixe de entregar para o Senhor o seu melhor, porque o Senhor merece o nosso melhor, amém? E daí ele fez e construiu a casa do Senhor, ele construiu o templo. E quando ele termina e encerra tudo isso, ele vai, à noite, o Senhor vem e fala com ele. E o Senhor dá uma palavra para ele. E essa palavra está descrita aqui nesses versículos, no 11, no 12, no 13 e no 14, e continua depois. E a palavra do Senhor, ele estava dizendo assim, ó, eu gostei da casa que você fez e vou habitar nela. Só que pode ser que aconteça alguns momentos em que o gafanhoto vai vir, que não vai ter chuva, que a terra vai passar por momentos muito difíceis. E nesses momentos difíceis, se meu povo, daí ele começa a entrar no 14, tiver algumas atitudes, eu vou perdoar esse povo e vou sarar a sua terra. Quando você lê, antes de chegar no verso 14, dá a impressão que nós estamos vendo um Deus carrasco. Porque ele começa a dizer assim, se eu mandar os gafanhotos, se eu cessar a chuva, então parece que é um Deus que ele vai agir de uma forma que vai trazer um prejuízo para nós. Mas se você ler o 14, você vai entender por que Deus está falando que essa possibilidade pode existir. Aonde que está isso? No final do 14, do qual Deus disse, ó, se eles tiverem uma atitude, eu vou perdoar os pecados e vou sarar a sua terra. Então quem vai trazer maldição para a terra não é o Senhor, mas é a atitude de cada um de nós, de uma vida de pecado, longe e afastado da presença de Deus, do qual Deus ia tirar a mão, que grandes coisas ruins iriam acontecer sobre o povo. Daí Deus diz, mas há uma possibilidade de mudança e transformação desse cenário, se o povo tiver uma atitude, e ele descreve no versículo 14 a atitude que o povo precisa ter. Está aqui. Esse momento de caos que é descrito antes do 14, no verso 13 e 12, que começa a narrar um monte de tragédia, nós estamos vivendo ela. Nós estamos vivendo isso, meu irmão. A gente está vivendo essa situação. Só que traz indignação no meu coração, sabe por quê? Porque a gente tem visto pessoas, homens de Deus, pastores, líderes, pessoas que há anos têm um relacionamento de perto com Deus, deixando de depositar sua confiança e deixando a sua responsabilidade pelo caos em que nós estamos vivendo, e transferindo para uma pessoa que você e eu vamos colocar lá para governar nosso país, através simplesmente da urna que nós teclamos lá e votamos para esse representante. A nossa responsabilidade como cristão vai muito além da urna, vai muito além dos votos que nós tivemos, muito além disso. Se a gente quer mudar o cenário e a nação que nós estamos vivendo, nós precisamos viver aquilo que o Senhor deixou claro que nós deveríamos fazer, que deveria acontecer no momento de caos que o povo pudesse viver. Está aqui. No momento de caos, nós devemos viver, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. E eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso. Poucas palavras, mas eu preciso falar sobre isso. Aqui, nesse versículo, vamos por etapa para você entender qual é a postura que nós, como cristãos, precisamos ter. Primeiro ele começa dizendo assim, ó, nesse momento de caos, o que precisa? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que Deus está falando? O meu povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando com aqueles que não conhecem o Senhor e estão lá fora, ou estão falando com aqueles que estão inseridos dentro da igreja e conhecem o Senhor e se relacionam com Ele. Meu povo que se chama pelo meu nome. Olha, a responsabilidade, Deus transfere a responsabilidade para o caos, não para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, mas Ele está transferindo a responsabilidade do caos para as pessoas que conhecem a Deus. Olha o que o texto diz. Então o caos que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo aqui, não é por conta daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor e por não conhecer ao Senhor fazem muitas coisas erradas. O caos que nós estamos vivendo é porque nós, povo de Deus, que chama o Senhor pelo seu nome, que é povo do Senhor, que diz que conhecem a Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, deixamos de assumir nossa responsabilidade como cristãos. Quem trouxe o caos foi não o ímpio,
foi aquele que conhece e que chama o Senhor de Deus. A responsabilidade do caos é nossa. Não é só nós aqui, é nós como uma igreja como um todo, todos aqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Daí ele diz, ele chama atenção para este povo, ele não está chamando a atenção daqueles que não o conhecem. Ele chama, o meu povo que se chama pelo meu nome, nós. O que a gente precisa ter? Primeiro, se humilhar. O que significa se humilhar? Quando vem na sua mente assim, a palavra humilhar, o que vem na tua cabeça? Humilhar significa nós reconhecermos, nós temos humildade suficiente para reconhecer os nossos erros. A gente reconhecer que muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo, nós fomos os causadores disso. Se humilhar é poder reconhecer que nós perdemos o controle da nossa vida e que nós precisamos de alguém que intervenha na nossa vida, o nosso Deus, para que a nossa vida possa voltar no controle de novo. Se humilhar é poder reconhecer no momento que você falhou, de você assumir o seu erro e dizer, eu errei. Então ele está dizendo, o povo, esse povo que chama pelo meu nome, ele precisa reconhecer que eu sou Deus sobre a vida dele. Ele precisa reconhecer que sem mim ele não consegue fazer nada, que eles dependem de mim. Eles precisam reconhecer que o caos foi impetrado sobre a humanidade, porque esse povo que me chama pelo meu nome tem vivido uma vida longe, distante daquilo que eu espero que eles vivam. Porque muitas vezes eles trouxeram pecado para dentro da igreja. Ele adverte aqui, o meu povo, do qual chama pelo meu nome. Então, primeiro, reconhecimento do nosso erro. Bom, a gente precisa orar muito. A gente precisa voltar para a essência da vida cristã. Eu não consigo visitar outra igreja, eu não consigo estar aqui na frente sem poder falar sobre isso. Eu fui pregar no domingo à noite numa igreja, foi eu e o Oresh numa igreja. O culto demorou 4 horas, o culto. A gente, nesse culto de 4 horas, eu falei por 2 horas no culto. E Deus me usou poderosamente para poder trazer uma palavra de uma igreja que eu não conhecia, nem o Oresh, e nem o Robson que estava com a gente. Mas a gente trazer uma palavra para a igreja para que ela pudesse se arrepender, para que ela pudesse viver o verdadeiro evangelho da maneira certa. Foi tremendo o que Deus fez. Pessoas estavam na frente chorando, buscando realmente consertar a sua vida para poder viver uma vida que realmente vale a pena viver em Deus. Eu não consigo. Talvez algumas igrejas onde convidam para que eu possa estar pregando, talvez eu vou pregar uma vez na vida e nunca mais vão me chamar. Porque eu não acredito num evangelho que a gente está aqui para falar, para pregar, simplesmente para passar a mão, porque não é isso que Deus quer fazer com a gente, Deus quer chamar nossa atenção. E não porque Ele não gosta de nós, pelo contrário, porque Ele nos ama e quer ver a gente ter uma vida mudada, transformada. O amor de Deus é tão grande para a gente, que Ele está todo o tempo, como um pai que ama, está tentando direcionar as nossas vidas para andar no caminho certo. Agora, o que a gente não pode é ser uma igreja em que a gente está andando no caminho errado e a gente está sendo conivente com esse erro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos os dias eu tenho que colocar a minha cabeça no travesseiro e eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida e consertar aquilo que está errado em mim. Porque todo dia eu peco, todo dia eu erro, todo dia eu falho, todo dia eu preciso da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Porque se eu não fazer isso, eu vou começar a viver uma vida que eu vou me acostumar com o pecado. E o Senhor não quer essa vida, não. O Senhor não aceita filhos assim. Nós temos um Deus que Ele é justo. E porque Ele ama, Ele quer que você venha morar no céu de eternidade com Ele. E Ele ama tanto você que deu o Filho dEle em sacrifício para que você possa conseguir cumprir com o seu objetivo de ir morar no céu. É esse Deus que nós acreditamos. E esse Deus, Ele está aqui, chamando a nossa atenção. E eu não consigo falar de outra coisa senão isso. Num despertar da nossa igreja, para que nós possamos resolver as nossas questões pessoais e viver uma vida autêntica em Cristo. Viver uma vida que realmente nós possamos tirar a máscara e reconhecermos os nossos erros, e nós erramos. Quando a gente estava vindo da viagem lá do ônibus com os meninos, aquilo que mais me impactou nesse momento que nós estávamos ali, cada um dando testemunho,
foi cada um tirar a máscara e falar das suas dificuldades. Foi tremendo o que Deus fez. Sabe o que nós fizemos ali naquela hora? Todos nós nos tornamos humildes. Nós nos humilhamos diante do Senhor, mostrando, Senhor, nós estamos errados isso e aquilo na nossa vida. E a gente não está conseguindo viver certo, a gente precisa do Senhor. Foi um derramar de Deus na nossa vida, porque nós tivemos essa primeira atitude, que esse texto está cobrando de nós. Reconheça. Em nome de Jesus, olha para a sua vida e vê como é que você está vivendo em Deus. Quer mudar o caos que foi estabelecido talvez na sua casa, na sua família, que foi estabelecido na nossa cidade, no nosso país? Está aqui a fórmula. Nós, povo de Deus, nós precisamos acordar, nós precisamos reconhecer os nossos erros, a gente precisa se humilhar. Daí ele diz, ele prossegue, ele começa a dizer, se você se humilhar e orar, relacionamento com Deus, orar, ter relacionamento com Ele, e me buscar, olha só como ele trata diferente, aquilo que significa orar e relacionamento e busca de Deus. Ele fala duas coisas que para a gente muitas vezes parecem sinônimas, porque quando eu oro eu estou buscando a Deus, mas ele está dizendo que a sua busca vai além da oração. Então você precisa orar sim, está aqui, mas não pode ser limitada à oração, você precisa orar e buscar. Como que eu busco a Deus? Palavra. Você precisa orar e buscar o Senhor na palavra, fazer com que essa palavra aqui possa entrar no nosso coração e possa mostrar para a gente, fazer o diagnóstico de como está a nossa vida cristã, o diagnóstico dos nossos erros, para a gente entender que nós estamos vivendo uma vida de pecado. Está descrito aqui no livro que o Senhor deixou para a gente, na palavra dEle. Então orar não basta, orar e buscar na palavra. E ele continua dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, você mudar a direção da vida que você está vivendo. Olha só, você precisa orar, se humilhar, você precisa orar, buscar através da palavra e converter, virar, sair do lugar que você está e ir para um outro lugar. Você mudar a rota da sua vida, mudar o caminho que você está seguindo. Então, às vezes você está vivendo e seguindo uma vida de pecado, uma vida que está te afastando da presença de Deus. Você precisa virar o controle da sua vida para andar na direção onde Deus está presente. Então você precisa se converter dos seus maus caminhos, consertar a sua vida. E ele continua, fazendo isso, se arrependendo. Arrependimento significa mudança de vida. Quando a gente fala sobre arrependimento, e aqui nesse converter está intrínseco, está colocado aqui nesse texto, não está a palavra arrependimento, mas quer dizer arrependimento, porque arrependimento é mudança. Quando a gente entra no estado de arrependimento, nós começamos a amolecer o coração de Deus, mas não é remorso. Às vezes a gente tem um sentimento de remorso, a gente fez alguma coisa errada, a gente sofre por aquilo que a gente fez de errado. Talvez você derramou lágrimas porque você não conseguiu. E às vezes a gente não consegue mesmo, só Deus na nossa vida para dar força para que a gente possa continuar. Só Ele. A gente é limitado, a gente é cheio de traumas, a gente é cheio de erros. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa, diz a palavra. A Bíblia diz isso. Então a gente precisa dEle. Agora, quando a gente erra, quando a gente falha, a gente é impactado com aquilo que nós erramos. O que acontece? A gente precisa entrar num processo de arrependimento, de reconhecer os nossos erros e dizer, Deus, eu não vou errar mais, eu vou mudar de direção. O que a gente tem? O remorso. O remorso é a tristeza da dor, do erro que você cometeu, mas você continuar fazendo a mesma coisa. Não houve mudança. Remorso não é mudança. Remorso é dor do erro. Agora, o que é arrependimento? É a dor do erro com uma mudança. Então eu vou começar a entrar numa curva de mudança. Eu não vou conseguir mudar a minha vida de um dia para a noite. É utopia a gente achar isso. Mas a gente precisa entrar numa curva de conversão, numa curva de arrependimento. A gente tem que começar cada dia a depender mais do Senhor e vai consertando a nossa vida, mudando a direção da nossa vida até a gente conseguir estar no caminho certo. Às vezes nós somos levados a achar
que nós precisamos resolver os nossos caminhos lá, nossas vidas lá fora, para depois a gente voltar para estar aqui. Não. O processo de mudança e transformação é aqui. É a gente junto. É a gente caminhar junto. Vai errar de novo, mas em nome de Jesus, busca se esforçar, buscar no Senhor, para que você possa errar menos, e você entrar nesse processo de conversão, de mudança, de transformação, até o ponto que você não vai precisar mais de esforço para que você possa mudar. Você já consegue ter essa mudança automaticamente na sua vida, porque ela foi coesa, aconteceu na sua vida, definitivamente na sua vida. Passei por muitas dificuldades na minha vida, muitas lutas, coisas que eu não conseguia. Esses dias eu estava conversando com um menino na casa de recuperação, eu disse para ele que a minha maior dificuldade quando eu aceitei Jesus mesmo como Senhor e Salvador era a minha boca, porque eu não era uma pessoa de muito palavrão. Todas as coisas, eu estourava por pouca coisa, e toda vez que eu estourava, eu falava um palavrão. E eu estava inserido na igreja, eu estava vivendo na igreja, e de repente estava no meio até mesmo das pessoas que eram da igreja, acontecia alguma coisa, eu estava lá falando um palavrão. Foi um processo de mudança. Hoje, graças a Deus, eu não lembro a última vez que eu saí um palavrão da minha boca. Glória a Deus por isso. Mas foi de um dia para a noite? Não. Foi um processo de arrependimento, de dor, para que eu pudesse me policiar, para que eu pudesse ter minha boca limpa, para que meu coração pudesse ser limpo, porque aquilo que saía da minha boca era aquilo que ainda tinha de sujeira dentro do meu coração. A Bíblia diz que as palavras procedem do coração. A boca fala aquilo que está no coração. Então eu entrei nesse processo de limpeza do meu coração, para que eu pudesse ter minha boca transformada. Processo. Mas a gente precisa entrar nesse processo. Não é porque a gente é pecador e o Senhor aceita a gente como, e enxerga a gente como um pecador e dá a misericórdia dele de oportunidade para a gente se consertar, que a gente vai usar isso todo o tempo como se fosse um cartão de crédito com um saldo ilimitado, que você possa passar todo dia esse cartão e nunca vai vencer o saldo. Não é assim. A gente precisa entrar num processo verdadeiramente de arrependimento. Por último, o Senhor descreve a atitude que Ele vai ter sobre as nossas vidas a partir desse momento em que nós vivermos aquilo que Ele escreveu. Está aqui no texto, na parte final dele. Olha a atitude do Senhor sobre as nossas vidas se a gente consertar com Ele. Então eu ouvirei dos céus, Deus vai ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Perdoarei os seus pecados. O povo de Deus que chama pelo nome, que pecou, através da humildade, da oração e da busca e do arrependimento, se conserta com o Senhor passa a ouvi-lo, porque quando existe pecado não tem sintonia com Deus. A Bíblia diz que o pecado afasta a gente da presença de Deus. Você pode ver no versículo, está claro, Deus passa a ouvir quando a gente passou pelo processo de arrependimento. Enquanto não existe arrependimento, não existe Deus ouvindo a nossa oração. Quer que Deus ouça a sua oração? Entra em processo de arrependimento, de busca, de oração, de reconhecer os seus erros. E ele diz, e eu ouvirei. Daí por último, ele conclui dizendo, daí sim eu sararei a sua terra. Você quer o Brasil sarado? Você quer o Cianorte sarado? Você quer a sua empresa sarada? O seu bairro sarado? Você quer ver um momento bem diferente daquilo que a gente está vivendo hoje? Com certeza a gente vai orar pelos nossos governantes, em que em nome de Jesus, que eles possam ser usados pelo Senhor para trazer a bênção que nós precisamos. Mas tudo começa, não quando você aperta na urna, mas quando eu busco me humilhar, quando eu busco Deus em oração, quando eu me converto dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e busco o Senhor através da palavra. Quando isso acontece, eu consigo resolver minha situação com o Senhor e não só eu sou abençoado, mas a minha terra é abençoada. Amém? Queria que você levasse essa palavra com você, em nome de Jesus. Não adianta a gente colocar, e não sei quem vai ser o nosso futuro presidente, nem sei quem serão os nossos governantes, mas não coloque a esperança na vida deles. Eles sim, vamos orar para que eles possam ser instrumento de Deus para trazer aquilo que o povo, que me chama pelo meu nome, possa ser abençoado. Mas muito mais do que esses homens que nós vamos colocar lá, a prosperidade bíblica,
paz, alegria, e também na área física, econômica, social, a gente vai conseguir ter vitória se a gente viver a palavra. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você, por um minuto, você pudesse fechar seus olhos. A gente tem esse costume aqui, você que está nos visitando, a gente tem esse costume aqui na igreja. Sempre depois da palavra, a gente tem um tempo de reflexão. Esse tempo de reflexão aqui, ele é um minutinho para você começar algo que você vai ter que fazer quando você chegar na sua casa. E que não termina numa noite como essa. Na verdade, ele continua no dia de amanhã, depois, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A gente precisa ter uma autorreflexão das nossas vidas. A gente precisa parar um pouquinho de olhar para os outros e transferir responsabilidades para a vida dos outros e a gente assumir as nossas próprias responsabilidades. É tão difícil a gente olhar para a gente, é difícil demais a gente olhar para a gente, complicado demais. Porque às vezes quando a gente vai olhar para a gente vai olhar e vai ver coisas que a gente não gosta. Então a gente prefere olhar o erro dos outros e transferir o erro para os outros, do que a gente assumir os nossos próprios erros. Eu sei que o Senhor está falando com você nessa noite. E que em nome de Jesus eu sei que você vai levar essa palavra para a tua casa e que grandes coisas o Senhor vai fazer ainda. Quando a gente terminar aqui na tua casa, no dia de amanhã, na semana que vai começar, que está começando. Eu sei que se o Senhor te trouxe aqui, é porque você precisava ouvir isso, e Deus vai trabalhar grandiosamente, para que toda mudança que você tem, precisa e busca, possa começar a acontecer na sua vida, para que Deus possa assim sarar a nossa terra. Amém? Vamos orar. Queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Aqui na igreja a gente tem um ensinamento. A gente ensina a igreja para que ela possa entender que a oração de poder não é a oração do pastor, não é a oração do sacerdote, do profeta. A oração do pastor, do líder, com certeza ela junto com a sua oração, confirmando a sua oração, ela tem poder no mundo espiritual. Mas a oração que muda, que transforma, que faz mudança, é a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração nessa noite. Deus quer ouvir aquilo que você tem para falar com Ele. Talvez durante a palavra, Deus já foi falando com você aquilo que você precisa mudar. Deus já foi mostrando para você aquilo que está errado, aquilo que você precisa reconhecer, que você precisa de alguma forma lutar contra isso, que talvez tenha te escravizado. Talvez você vai ter que sair daqui, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que consertar com alguém. Eu não sei aquilo que Deus está falando com você agora. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele tem liberdade para agir em você. Que quem convence não é o homem François que está aqui, porque eu não tenho poder nenhum, mas o Espírito Santo que age através da minha vida e que está presente neste lugar, eu tenho certeza que Ele está te convencendo, que Ele está falando com você. Então, em nome de Jesus, começa a falar com Ele. Começa a dizer para Ele que você precisa ter essa experiência, porque você é um povo que chama Ele pelo nome, você tem um Deus que você crê. Eu sei que você está aqui, você acredita nesse Deus, porque você está aqui numa reunião espiritual. Se você está aqui, eu creio que você crê e acredita que existe esse Deus está presente aqui. A gente não pode ver com os olhos naturais, mas a gente sente no nosso coração a presença de um Deus vivo, poderoso, que está aqui, que quer mudar você, que quer transformar a sua vida, que quer sarar a sua terra. Ele está aqui, mas em nome de Jesus, fala com Ele, começa a dizer com Ele, fala com Ele, Ele ouve, Ele conhece teus pensamentos. Se você sentir no coração de falar com palavras, pode falar, meu irmão, você tem liberdade aqui neste lugar. Essa pessoa que está do seu lado, ela não tem poder para pôr um fio de cabelo em você, te dar nem um segundo de vida a mais. Essa pessoa não tem poder sobre você nenhum. Se você quer falar, fala. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser fazer oração em pensamento, faça. Mas não deixe de fazer esse processo, de entrar nesse processo de cura. Que você possa entrar nesse processo de cura nessa noite, sendo humilde, reconhecendo o seu erro, buscando o Senhor agora através da oração, firmado na palavra, se convertendo dos maus caminhos, buscando força no Senhor para que Ele possa estar com você nesse processo.
porque o Senhor vai ouvir o seu clamor, o Senhor vai ouvir a sua oração, vai curar a sua vida, vai curar a sua terra, vai trazer prosperidade bíblica para você, vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar condição de você ter uma saúde mental, vai dar condição de você ter prosperidade, recurso financeiro. O Senhor não vai deixar faltar nada na sua vida, o Senhor vai sustentar você em cada momento. Esse Deus está aqui, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Fala com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz-nos para sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, faz o bem nove, só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Ô Pai, mais uma vez o Senhor tem sido fiel com a sua palavra. A tua palavra está descrita, Senhor, que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, todos os dias da nossa vida. E mais uma vez o Senhor está agindo com misericórdia na nossa vida, dando oportunidade para nós de nós nos consertarmos com o Senhor, de nós buscarmos a cura da nossa vida, ó Pai. Muitas vezes nós professamos o Senhor com palavras, mas nós temos vivido uma vida que distancia nós do Senhor. Mas Pai, em nome de Jesus eu creio, Senhor, no Deus poderoso que o Senhor é, na presença do Espírito Santo do Senhor sobre este lugar. Ó Pai, eu creio na Tua palavra e sei, Senhor, que o Senhor tem convencido pessoas nessa noite, que o Senhor tem mudado histórias nessa noite, que o Senhor tem recebido a oração do Seu povo, o clamor, o conserto, ó Pai, para que nós possamos viver um novo tempo, que a nossa vida possa ser, Senhor, em nome de Jesus, uma vida de prosperidade, de paz, alegria, de conforto, ó Pai, que nós possamos ter o necessário sobre as nossas vidas, e que, a começar em nós, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, da nossa nação, a cura da nossa cidade, do nosso estado, a cura da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos agora, Pai. Nós queremos também, Senhor, entregar nas Tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que hoje, Senhor, foram eleitos, ó Pai, que a partir do dia 1º de janeiro vão estar no comando da nossa nação. Que o Senhor possa estar transformando vidas, e aqueles que foram, ó Pai, eleitos, que possam tomar uma direção firmadas no Senhor. Usa pessoas para falar do Teu amor com eles, ó Pai, e que nós possamos viver um tempo novo, ó Pai, de uma igreja humilde, uma igreja que reconhece os seus erros, que assume a sua parcela de culpa, uma igreja que busca o Senhor em oração, que busca todos os dias ter um concerto contigo, uma igreja que ora, uma igreja que lê a palavra, uma igreja, ó Pai, que em nome de Jesus vai poder receber essa promessa descrita nesse texto, do qual nós vamos ser curados e a nossa terra vai ser sarada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe essa palavra ser esquecida no seu coração. Em nome de Jesus. Toda vez que você entrar num período de caos, toda vez que você estiver passando por luta, enquanto nossa cidade, nosso estado e país não mudar, que você possa continuar pagando esse preço de assumir a nossa parcela de culpa, e que grandes coisas o Senhor possa fazer na sua vida e na vida da nossa nação. Amém?
queria que você colocasse tua mão no ato de receber, quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós vamos terminar aqui esse culto agora, ó, Pai, sobre essas 4 paredes. Mas ela continua, ó, Pai, nas nossas casas e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que o Senhor possa estar dando, Pai, um processo dessa semana, Pai, de cura, de crescimento espiritual, de busca através da palavra, através da oração. Um arrependimento genuíno possa começar a acontecer na vida de cada um aqui, para que em nome de Jesus nós possamos receber a cura da tua parte e que a nossa nação possa ser sarada. Abençoa cada um, semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado, gruda nele aí, profetiza a bênção na vida dele, em nome